Olá, amigos. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus, né? Que se encontra aqui no livro de Juízes, no capítulo 11. Né? O texto da leitura do capítulo 11 de Juízes, ele fala sobre um personagem chamado Jefté. Né? Quem era esse personagem chamado Jefté? Verso 1 ele diz assim: Era então Jefté, um gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta gileade, gerou Jefté. E o verso 2: Também a mulher de Gileade lhe deu-lhe filho, e os quais, quando já grande, expulsaram Jefté e disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Observando aqui a história de Jefté, que era filho de uma prostituta, né, que se diz assim. Só que o pai dele arranjou outra mulher e os irmãos dele não aceitaram ele dentro de casa, porque era uma pessoa que era filho de outra mulher. E Jefté ele foi expulso, né? Ele foi rejeitado no meio dos seus irmãos. E ele foi expulso ali da cidade de Gileade. E ele foi rejeitado, né, pela aquela população ali, e inclusive os seus irmãos não aceitaram ele. E muitas vezes a pessoa é rejeitada, né, e não compreende, né, a falta de sabedoria e se revolta contra as pessoas que rejeitaram ele, né, muitas vezes se revolta contra as pessoas, né? E a gente observa que Jefté, ele foi embora dali, né, foi para outra localidade, né, localidade de Tobi, e ali ele foi habitar lá, não ligou para as pessoas que tinham rejeitado ele, né, e ele foi, né, viver a sua própria vida, né? E a gente observa que os anciões de Israel foram atrás de Jefté porque o povo de Gileade estava sendo, né, atacado pelos o povo de Amor, né, os amonitas. Os amonitas começam a atacar o povo de Gileade e não encontraram a solução a não ser chamar Jefté para ser, né, o comandante da guerra, né, naquele momento. Os anciões foram atrás de Jefté, lá em Tobi, para que eles viessem, né, a ser a pessoa principal. O Jefté colocou, né, para os anciões que ele podia até vir, mas só se ele fosse colocado como chefe, como cabeça daquela cidade, como cabeça de toda aquela guerra. E a gente observa que Jefté foi o homem que não se debateu com a sua rejeição, não se debateu com a situação que ele estava vivendo, e naquele momento que ele coloca, né, os anciãos ali de Gileade, ele faz ali o juramento e os anciãos juram naquele momento que ele será a pessoa que vai comandar toda aquela cidade, né? E a gente observamos que aquele homem que era um homem rejeitado pela aquela população, pelas famílias, né, agora ele passa a ser um homem, né, usado para combater o inimigo que está atacando a cidade. Verso 29 diz assim: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passa contra os filhos de Amon. Observamos aqui que Jefté se prepara naquele momento para enfrentar uma guerra, porque no momento que Jefté saiu de casa, que foi rejeitado, que foi expulso de casa, um grupo de pessoas, um grupo de homens, né, se uniram com ele para que ele fosse, né, ser um camarada amparado. E Jefté era assim um homem que tinha o seu grupo de lutadores, né, o seu grupo que guerreava,
E com esse grupo que ele tinha, ele foi, né, defender a cidade de Gileade. Então, observamos aqui no verso 33, né, diz assim: este derrotou desde Aroé até a proximidade de Minite, 20 cidades ao todos. Vemos aqui que nessa batalha, Jefté, ele tomou 20 cidades dos amonitas, né? 20 cidades ele tomou naquela guerra, naquela batalha. E Jefté era um homem que a gente observa que ele nada valia, ninguém dava nada por ele, foi desprezado pelo povo, pelos irmãos, mas no momento certo, né, os anciãos reconheceram que só tinha um homem que podia lutar a favor do povo de Gileade, a favor do povo de Israel, e esse homem era Jefté. Jefté veio, né, colocou ali Deus no seu coração, e nessa batalha ele derrotou os amonitas, tomando mais de 20 cidades. Jefté foi um homem, e quando ele volta, ele reina, é juiz aqui em Israel, na tribo de Gileade, né? Observamos que ele foi uma pessoa que julgou durante muitos anos, né? E a gente tem que colocar em mente. Nunca se deve desprezar pessoas, por mais pequeno que seja, por mais humilde que seja, nós nunca devemos desprezar ninguém, principalmente quem é cristão. Não devemos desprezar nenhuma pessoa, porque Deus ele usa quem Ele quer. Deus ele usa as pessoas mais pequenas que existem para envergonhar aquelas pessoas maiores. E aqui foi o caso de Jefté, que se dispôs a defender a sua cidade, né? E ali foi um homem guerreiro, vencedor, né? De muitas batalhas. Não foi só essa batalha, foram muitas batalhas que foi vencedor, né? E julgou durante muitos anos na cidade, né? Foi colocado como ali um rei, na época não tinha rei, mas ele foi colocado ali como cabeça, e ele passou a defender toda aquela cidade, né? A gente observa que muitas das vezes as pessoas rejeitam pessoas que pode ser no futuro, pode ser uma pedra principal, assim como foi Jefté na sua vida, mesmo sendo humilhado quando era jovem, mas que quando se torna adulto passa a ser, né, um governador, passa a ser um chefe, passa a ser o cabeça, não só da família dele, mas também de toda a cidade. Assim é o povo que Deus usa para o seu trabalho. Nós não devemos desprezar ninguém nessa vida, porque um dia pode ser útil para a nossa própria vida, para a nossa defesa, para o nosso auxílio, né? Pessoas que muitas vezes é desprezada pelo homem, Deus usa essas pessoas para que possam envergonhar o próprio homem. Esse foi o caso de Jefté, um homem que foi rejeitado, mas que se tornou um guerreiro, um juízo, né, e venceu as suas batalhas na sua vida. Nunca devemos desistir, porque Deus está conosco e sempre seremos vencedores. Porque Deus nunca perde, porque Deus sempre é vencedor. Deus possa nos abençoar e nós possamos compreender que, mesmo que nós sejamos rejeitados por algumas pessoas, Deus nunca rejeitou nenhum dos seus filhos. Deus nunca abandonou nenhum dos seus filhos. Muitas vezes nós abandonamos Deus, mas Deus ele nunca vai nos abandonar.